Saudações, aventureiros e mestres, eu sou Iago Machado e esse é o primeiro podcast do Imersão RPG. Esse será um canal no YouTube onde eu vou trazer várias dicas e algumas lores de diversas coisas do mundo de D&D mesmo, que vocês podem estar usando aí nas suas aventuras, histórias que irão surgir aí nas suas mesas. Eu deixei no e-mail aqui, vocês podem mandar talvez dicas ou coisas que vocês querem saber que eu posso ter inspiração até para fazer alguns podcasts e tudo mais. Mas inicialmente como inauguração do canal, eu vou falar sobre os orcs. Pois quando eu pesquisava, eu vi que não tinha tanta coisa assim sobre os orcs. Eles são criaturas bem interessantes. Eles são a relação entre a vida e os objetivos. Estão muito ligados aos deuses deles. Que o principal no caso seria o Grunge. O Grunge no início lá, ele diz os mitos entre os orcs e tudo mais, que ele, no início de tudo, ele reivindicou as montanhas para ser morada das suas criações, só que aí os anões já tinham pegado. Depois ele reivindicou as florestas, só que já estavam com os elfos. Só que aí nisso aí ele ficou muito puto. E que os outros deuses riram da cara dele por não ter sobrado nada para ele ali. Então ele foi e amaldiçoou outras raças, dizendo que ele ia criar uma raça que ela só serviria para trazer o caos e desgraça na vida dos anões, humanos e elfos. Então foi assim que ele foi lá e criou os orcs, que são criaturas totalmente selvagens, grotescas e malignas. Os orcs geralmente eles vivem em tribo. Geralmente porque algumas raras vezes alguns orcs decidem sair por aí sozinhos, mas eles dificilmente ou quase impossivelmente vão perder essa natureza maligna e destrutiva deles. Os orcs eles geralmente, no caso quando eles vivem em tribo, eles não têm uma cultura de ficar num lugar e se estabelecer ali durante um tempo. Eles ficam ali no lugar enquanto eles sabem que ali perto daquele lugar vai ter algum lugar para eles poderem saquear e conseguir saciar essa sede de sangue que o deus deles faz com que eles tenham, tipo, que exige que eles tenham, né? É o dever deles culpar com o deus deles. E enquanto eles tiverem caça e mantimentos no geral, eles vão ficar ali no lugar. E eles não se importam em levantar estruturas fortes para poderem ficar, não. Eles geralmente pegam ruínas de outros lugares, embora eles tenham preferência, se eles puderem escolher, por algum lugar no subterrâneo. E é bem comum também, quando eles escolhem um lugar para ficar, é comum que esse lugar definitivamente está perto de alguma comunidade de outra raça que eles vão saquear. E geralmente eles tratam o modo como eles vão saquear essas raças diferente uma das outras. Porque, por exemplo, se eles forem saquear, por exemplo, uma vila de Halflings, eles podem até lá matar um ou outro que se colocar no caminho deles durante o saque, mas eles não têm a intenção de matar, não. Porque eles, por mais que eles não sejam uma criaturas muito inteligentes, eles sabem que se eles deixarem aquelas pessoas ali vivas, eles vão poder voltar depois para saquear de novo. Então, nesses casos, eles não sentem necessidade de matar por talvez pensar a longo prazo, de um jeito meio estranho aí, porque embora eles sejam criaturas muito desorganizadas. Agora, eu imagino, por exemplo, que eles querem saquear lá uma fortaleza anã. Por mais que eles também não gostem dos anões, odeiem os anões, eles não vão querer matar os anões, não. Eles têm meio que uma coisa de respeito, porque os anões geralmente são uma raça de guerreiros fortes. Por mais que os anões em si nem todos sejam guerreiros, eles têm essa. Todo anão tem meio que um espírito de guerreiro. Se os anões se prontificarem a sair das fortalezas deles de bom grado, os orcs simplesmente deixam eles embora e tomam lugar para eles mesmos. Como eu havia falado, os orcs geralmente eles usam ruínas para fazer ali a fortaleza da tribo deles, de outras raças mesmo, ou outros povos, com uma exceção de ruínas élficas. Qualquer coisa que eles sabem que foi feito por elfos, eles profanam o lugar todo e vão embora. Eles não querem saber de elfo, não. Tipo, e elfo é o inimigo principal deles mesmo.
justamente por essa ira que o Grunge tinha com o Corellon Larethian, que no caso é o deus dos elfos, que foi responsável pelo Grunge perder um dos olhos. Inclusive, tem os orcs, que são conhecidos como os orcs olho de Grunge, que são os orcs que são abençoados pelo deus deles, pelo deus Grunge, que eles provam a força deles pro deus dele, e em troca o deus deles abençoam eles com uma força maior do que um orc tem normalmente. Talvez até com poderes mágicos. Geralmente esse ritual, o orc que quer virar um orc olho de Grunge, ele tem que matar um elfo e oferecer o corpo desse elfo para Grunge. E além desse sacrifício, que no caso seria matar o elfo, ele também tem que tirar um dos olhos dele para simbolizar, né, essa questão aí do Grunge ter perdido o olho dele pro Corellon. Mas nada garante que esse orc que fez esse ritual vai conseguir ficar mais forte, porque ele tem que estar ali também em dia, já ter provado a sua força através dos saques e de sangue derramado. E os orcs, eles têm essa característica nômade, igual eu estava falando, que eles geralmente, depois ali que acabam acaba as coisas ali em volta para eles saquearem, para eles se alimentarem, eles vão para outro lugar. Mas se eles se encontrarem num lugar onde eles acham que vai dar uma boa fortaleza, eles podem ficar ali por anos ou até décadas. Mas eventualmente eles vão acabar seguindo em frente. E os orcs, eles não têm tanto preconceito com outras raças. Por mais que eles odeiem essas raças aí que eu já citei, como os elfos, anões e humanos, eles respeitam muito o ser mesmo em si, pela demonstração da força. Para eles o que importa é a força física, não tem outra coisa que é honrável no orc. Eles não estão nem aí para inteligência ou qualquer outro tipo de coisa. Eles acham que é a força física que é o que domina mesmo. Tanto que os líderes das tribos orcs geralmente é o orc mais forte. E se alguém quiser virar um comandante orc lá da tribo, ele vai ter que matar o líder o atual líder da tribo para provar a força dele. Então ele virar o comandante orc. E esse fato aí de os orcs serem a praga, né, que o Grunge jogou aí no mundo para atrapalhar a vida das outras raças, tem a deusa Lufk, que no caso é a esposa do Grunge. Ela colocou nessa vontade, nos orcs, a vontade de se reproduzir e se espalhar. Ou seja, os orcs eles não têm preconceito, digamos assim, quanto a se reproduzir com outras raças. Eles podem se reproduzir com humanos, ou anões, que aí no caso dariam os meio orcs, né? E eles também podem se reproduzir com ogros, que dariam os ogrilons, que também são criaturas muito fortes. E eles também não se importam em acolher na tribo deles outras raças que eles julgam ser fortes, por exemplo, trolls, que eles, na cabeça deles, eles acham que, como eles acham que a força é o principal, então eles tendo criaturas fortes ali dentro, para eles é o principal objetivo ali para manter a tribo forte. E inclusive eles levam toda essa coisa de força a sério, que é muito comum você ver orcs que servem como servos ou lacaios de criaturas mais poderosas, tipo algum mago mal aí que tem alguma coisa que ele está querendo esconder, uma torre com algum tesouro, né, algum artefato ali, e ele quer proteção além de algumas armadilhas. Geralmente lota de orc lá, que se os orcs reconhecem que é alguém forte, é capaz de matar eles. Eles têm essa coisa de temer os mais fortes. Meio que essa relação que eles têm com o deus deles, não é nem respeito, é temer mesmo. Então se uma criatura muito forte aparecer para um punhado de orcs, ela consegue muito fácil se tornar líder deles, matando o comandante orc deles. Qualquer um, na verdade, pode se tornar um comandante da tribo orc lá, sem necessariamente ser um orc. É claro que não seria um elfo, mas qualquer criatura poderosa aí pode ser. Inclusive, é possível que um humano, por exemplo, comande uma tribo orc, e ele não necessariamente é um mago poderoso ou um feiticeiro, ele talvez seja só um guerreiro muito bom mesmo. E existe ainda uma outra criatura que pode-se dizer que é da família dos orcs, que são os Zorogs, que geralmente vivem no subterrâneo. Eles são criaturas mais inteligentes, são como se fossem orcs mais fortes e mais inteligentes. Geralmente toda tribo orc, eles se sentem agraciados de ter um orog na tribo deles,
porque os orcs são extremamente fortes e eles são bons estrategistas de guerra também. É bem comum até numa guerra contra alguma horda orc, os inimigos dos orcs veem lá alguns orogs lá no meio do campo de batalha, dando umas ordens lá, fazendo umas estratégias para flanquear o exército inimigo. E eles acham ali que é só um orc, mas quando na verdade é um orog mesmo. E os orogs, eles mantêm com o chefe da tribo uma relação de desconfiança, porque o comandante orc de uma tribo, ele vai se sentir ameaçado ali pelo orog, porque como eles são inteligentes e fortes, eles podem muito bem tomar o lugar do comandante da tribo. Então às vezes é possível até que um comandante de uma tribo orc se sinta tentado a matar um bebê orog ou uma criança orog. Só que tem essa questão, ele teria feito isso por medo, a tribo ia notar isso e ia ver ele como fraco. E os outros orcs da tribo, no caso, se sentiriam tentados a tentar derrotar esse comandante, porque eles sentiriam o cheiro da fraqueza ali no caso. Mas ainda falando das tribos, as partes da tribo são bem divididas ali em relação aos deuses. E de novo eu pontuo que os orcs têm toda a cultura deles é muito fortemente ligada à religiosidade deles, que inclusive o lugar onde os membros da tribo ficam dentro da tribo, o lugar que eles frequentam lá, está muito fortemente ligado a uma característica de um deus orc que tem a característica daqueles seguidores que estão naquela parte da tribo. Eu até não cheguei muito a abordar, talvez, sobre os outros deuses, mas o Grunge, que é o principal, o deus mais forte, ele vive no plano de Acheron, que é um dos planos aí da grande roda aí dos planos, né? E ele é casado com a deusa Luft, também uma deusa dos orcs. Só que ele ainda tem outros deuses orcs, que são um pouco mais fracos que ele e seguem a ele, servem também a ele. Um deles é o Ilneval, o Artis da guerra. Ele é basicamente o braço direito do Grunge. E embora os orcs não liguem muito para essa coisa de inteligência e estratégia, porque eles são criaturas caóticas e desorganizadas, né? Alguns orcs que decidem aí pegar os ensinamentos, entre aspas, digamos assim, do Neval, eles se tornam um pouco mais inteligentes, porque o Neval é justamente o deus lá que ele faz estratégias de guerra lá no mundo de Acheron, porque eu não citei, mas lá nesse plano de Acheron, o Grunge está eternamente em guerra, no caso o Grunge e os orcs, né? Que já morreram e foram dignos de ir para Acheron se juntar aos exércitos de Grunge. Ele está em eterna guerra com o Magrubiet, que no caso é o principal deus dos goblins e o deus também é responsável por juntar todas as raças goblinoides, tipo os hobgoblins, os bugbears, e no plano de Acheron eles estão em eterna guerra. Então os orcs que em vida serviram bem a Grunge, quando eles morrem, eles vão pra Acheron e se juntam ao exército lá e ficam em eterna guerra. E os orcs, geralmente, que seguem Leoval, eles têm essa coisa de ir pra guerra e matar o máximo que podem. Inclusive, os orcs, eles têm uma coisa chamada vagão de guerra. Esse vagão de guerra nada mais é que pode ser um carrinho, por exemplo, um carro de madeira parcialmente grande, que eles devem ter encontrado ou roubado de alguém, que dificilmente eles constroem as coisas, que eles vão pra guerra e eles saem pegando coisas ali e colocando ali dentro, que pra eles tem valor, mas algum aventureiro que eventualmente passe e vê o vagão vai ver só como lixo. E é uma desonra pros orcs. Quando eles vão pra uma guerra, eles levam tipo, da tribo o vagão pra guerra, eles não conseguem voltar com o vagão de volta. A tribo vê isso como uma desonra. Já quando os orcs vão pra guerra e eles conseguem voltar com o vagão cheio de coisas, pedaços de inimigo, eles vão e deixam o vagão lá como o troféu deles lá e vão festejar lá, né? Porém, por mais que os orcs sejam esse pessoal aí que gosta de uma guerra, de uma confusão, de uma boa briga, sempre ali na tribo, por mais que eles respeitem essa coisa de força, nem todos os orcs são fortes. Alguns são vistos como fracos, porém eles têm ali sua utilidade ali dentro da tribo. E eles não ficam junto com os são fortes, não. Eles são vistos ali com estranheza pelos outros, porque eles são considerados fracos. E dentro desses orcs eles geralmente põem então alguns orcs doentes, ou os que são mais franzinos.
os que já ficaram velhos, e eles ficam ali meio que à margem, às margens ali da tribo, e eles são conhecidos como seguidores de Urtus. E Urtus, no caso, ele também ele é um deus orc. E geralmente dizem que ele é uma criatura que ele é uma coisa meio todo podre, cheio de coisa gosmenta, escorrendo pelo corpo dele. Só que ele tem uma característica marcante que são as mãos brancas, que é um dos símbolos que os seguidores dele geralmente usam. Eles geralmente passam alguma coisa nas mãos para elas ficarem brancas. E por mais que eles sejam considerados aí os orcs fracos da tribo, né? Pois não são fortes bastante para saquear os lugares, eles têm sua função ali. Eles geralmente ali são a galera responsável por tratar dos mortos. E depois de uma guerra de vitória, eles trazem os mortos. Eles têm o costume de cortar a cabeça dos mortos deles, os mortos que eu falo, os orcs mesmo. Cortar a cabeça deles, se ferver, tirar a carne toda e deixar lá só o crânio com o olho, meio que como uma homenagem a Grunt mesmo. Mas no caso, se a batalha em questão for uma batalha que os orcs perderam, eles deixam o corpo dos outros orcs para trás, porque eles consideram esses orcs como indignos, desonrados, por não terem conseguido vencer e por terem morrido ainda por cima. E geralmente os orcs velhos, eles são encaminhados para os seguidores de Urtus ali na tribo para quando eles morrem, eles têm os seus ossos tirados e limpos para serem usados como matéria-prima ali para móveis e outras coisas que eles ornamentam a tribo ali. E geralmente quando tem um orc que ele tem alguma doença muito forte mesmo e ele já está praticamente declarado morto, esse orc aí, ele recebe uma missão. Ele tem que se infiltrar nas outras civilizações das outras raças e espalhar essa doença o máximo que ele puder antes de morrer. Outro lugar para onde os orcs considerados fracos podem ir é para junto dos seguidores e sacerdotes de Lufk. E no caso tem um papel até muito importante na tribo, né? Eles são responsáveis por cuidar das crianças da tribo, os pequenos orcs, né? Quando ainda são jovens, ensinar para eles sobre Grunch, como eles já devem matar, lutar. Aos 4 anos de idade, um orc já é considerado adolescente e aos 12 anos ele já é considerado um adulto. Inclusive um orc não vive muito não, ele vive aí até uns 25, 30 anos, porque devido à natureza agressiva deles, eles podem morrer muito mais cedo que isso. Mas os orcs aí que conseguem viver e não morrer ou sendo assassinado por alguém, conseguem chegar aí a uns 40 anos de idade. Eles não têm uma vida muito longa não. Mas essa parte aí fica mais no meio da tribo ali, numa parte mais protegida, né? E os jovens orcs ali, que já não são mais crianças, eles também eles costumam seguir Bugatru, que é o deus orc muito brutal, né? Ele é seguido geralmente pelos orcs mais jovens que querem se provar para os orcs mais fortes e mais velhos da tribo. Os orcs mais jovens costumam seguir ele por isso. E na parte mais sombria ali da tribo, mais isolada, mais escura, ficam os sacerdotes de Shardas, que é um outro deus orc. E os orcs que vão para lá também são considerados mais fracos, mais depravados. Geralmente, quando numa tribo orc nasce uma criança que os orcs veem ali que ela é fraca, que ela vai ser só um fardo para a tribo, eles mandam ela para os sacerdotes de Shardas. Os sacerdotes de Shardas, eles pegam a criança e somem. Geralmente torturam ou matam. Eles são a parte ali mais depravada, embora os orcs são depravados, eles são mais depravados ainda. Eles são meio assustadores até para os próprios orcs, ali da tribo, né, no caso. E ainda falando em tribos, os orcs eles costumam, a cada tribo de orc costuma ali ser única, ou seja, uma tribo de orc geralmente é inimiga de outra tribo. Se eles se encontram, eles vão lutar contra outra tribo para provar força e tentar ainda saquear as coisas deles ali.
E eventualmente uma tribo pode se aliar a outra, mas eles com certeza vão ter ali um motivo ali de cada um vai ganhar alguma coisa, porque eles não se aliam só vamos todo mundo ser amigos e tudo mais. Não, eles se aliam ali por algum interesse em comum, talvez para aumentar a força, para destruir um inimigo em comum, e sempre é isso aí. Mas uma coisa que todas as tribos orcs concordam é em desrespeitar totalmente uma tribo que pode ter um Tanaruki. Uma tribo orc que tem um Tanaruki geralmente é uma tribo que abandonou o culto ao deus Grunch e qualquer uma das outras divindades dos orcs e fez o contrato com o Senhor Abissal, que no caso é quando eles fazem sacrifício e oferecem ao Lorde Demônio Baphomet. E o Lorde Demônio ele vai agracia, entre aspas, ali a tribo com o Tanaruki, que são criaturas extremamente poderosas e os padrões orcs, é claro. E os orcs as tribos que cultuam Grunch, quando elas veem uma tribo que tem um Tanaruki, elas já se sentem na necessidade de destruir eles, que elas sabem que eles traíram o deus deles e que eles fizeram um contrato com alguma outra criatura ali. Mas no geral os orcs são isso aí mesmo e é bastante coisa, é bastante detalhe que você pode pegar aí para colocar na sua aventura. De repente talvez você pode colocar lá que pessoas na taverna da cidade ali ouviram boatos de alguns orcs se esgueirando por ali perto da cidade, talvez uma tribo se movimentando. Aí já é uma deixa perfeita para os aventureiros ali irem investigar isso, e com base nisso você já pode criar ali todo o contexto dentro da tribo ali, conhecendo a cultura deles. Você pode criar uma história muito rica ali usando a própria cultura dos orcs, ou talvez eles simplesmente também são servos ou lacaios de algum gigante ou de algum mago ou algum outro ser poderoso, né? Você pode inserir, assim como os goblins, você pode inserir os orcs em muitos contextos de aventura. Você, mesmo por mais que os jogadores sejam lá em níveis altos, você provavelmente pode inserir orcs ali nas aventuras, que você vai conseguir com certeza fazer algumas coisas muito interessantes. Mas então é isso aí, pessoal. Deixem aí nos comentários dicas do que vocês querem ver, nos que vocês querem ouvir, no caso, nos próximos podcasts, sobre como vocês já usaram orcs em situações inusitadas, em aventuras que vocês fizeram ou participaram. E enfim, também vou deixar um e-mail para quem quiser mandar um e-mail com alguma ideia interessante. Mas enfim, é isso aí, galera, e até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado e até mais.